A maioria dos nutris que eu conheço tem pouquíssimo tempo livre, não consegue muito bem ficar sem trabalhar nos fins de semana, no feriado, e isso não acontece exatamente por um excesso de tarefa ou pela falta de uma agenda bonitinha, organizada e colorida no Google Agenda. Isso acontece porque você não tem um sistema de organização que funciona, e hoje eu vou usar a experiência que eu adquiri com os mais de 1000 alunos do Nutri no Front para ajudar você a arrumar a tua vida. E para isso, o primeiro conceito que eu preciso te ensinar é o conceito de blocos de tempo. É muito ruim quando a gente tem uma rotina muito quebrada, muito picada. Então, quando tem uma tarefa a cada meia hora, uma tarefa a cada 15 minutos, isso é muito ruim para a nossa produtividade. Por quê? Porque existe um tempo de mudança de tarefa. Então, se eu estou estudando e eu vou ter o meu treino como próxima tarefa, eu tenho um tempo até eu levantar, trocar de roupa, tomar um café e ir para o treino. Então, a cada mudança de tarefa, eu perco um pouquinho de tempo dentro da minha rotina. E quando eu estou numa tarefa que me exige mais intelectualmente, eu tenho um tempo até eu me concentrar e conseguir performar e conseguir render. Então, por exemplo, se eu começar a estudar agora, cara, os primeiros 5 minutos, 10 minutos eu não vou aprender muita coisa, eu não vou performar tão bem. Mas conforme eu vou ficando imerso naquela tarefa, eu vou rendendo cada vez melhor. Então é importante que eu tenha blocos ali de 2 a 5 horas, que vão ser meus blocos de trabalho, e eu tento ao máximo não quebrar ele com tarefas diferentes ou com funções diferentes dentro da minha rotina, tá? Para que isso fique mais visual, aqui na aula de hoje eu vou usar o Google Agenda para mostrar para você como a gente organiza os nossos blocos de tempo. Eu recomendo que você use também, é uma ferramenta fácil, ela é acessível, ela é de graça, ela integra com várias coisas, caso você queira colocar ela dentro de alguma outra ferramenta, então sugiro que você também vá pelo mesmo caminho, mas tem outras opções, tem o Notion, tem o Apple Calendar, tem várias outras coisas que você pode usar para organizar a tua rotina. Então aqui você está vendo a nossa agenda da semana completamente vazia, e junto com você eu vou preenchendo ela e montando uma rotina ideal. Obviamente, para cada pessoa isso vai variar um pouquinho, então você tem que ter o bom senso ali de conseguir pegar a informação desse vídeo e personalizar um pouquinho para a tua rotina. Essa rotina que eu imaginei aqui, a pessoa vai treinar mais pela noite, talvez você prefira treinar de manhã, talvez você tenha 2 treinos no dia, talvez você prefira almoçar mais tarde, mais cedo, renda mais de manhã, renda mais à noite, então você tem que personalizar isso um pouquinho, mas os conceitos que eu vou apresentar aqui para você, eu garanto que funcionam de maneira universal, independe das tuas preferências e das particularidades da tua rotina, tá? Quando a gente vai montar uma agenda, montar uma rotina, você sempre vai começar pelas recorrências, que são as coisas que eu faço ou todos os dias ou vários dias na semana. Então são coisas que eu faço com uma certa frequência. E para ficar tudo mais fácil aqui, eu vou delimitar alguns limites, alguns períodos off ali para a nossa agenda, que é o período que você acorda, o período que você almoça e o período que você dorme, tá? Então a gente vai ter um primeiro bloco ali de acordar, tomar banho, tomar café da manhã, e o nosso dia começa depois disso. Todos os dias vão ter uma pausa ali na metade do dia, que é a hora para o teu almoço e talvez para um pouquinho de descanso ali também. E no final a gente tem a hora de descanso, que é a hora que você finaliza o teu expediente, você está 100% no teu tempo livre, tá? Então a gente vai trabalhar com uma agenda dentro desses limites que a gente estabelece, que são os seus tempos off. E como todo mundo aqui é nutricionista, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar a tua rotina de atendimentos. E aqui eu vou deixar uma observação já. Se você está mais no começo de carreira, muitas vezes a gente não tem muito paciente e a gente não tem muita flexibilidade para colocar o paciente na nossa agenda, porque a gente, cara, quero pegar qualquer paciente possível, vou aceitar atender em qualquer horário. E acaba que, cara, eu tenho que aceitar um atendimento na segunda de manhã, um na terça à tarde, um na quinta cedo, um sábado à noite, eu tenho que ter uma certa flexibilidade com o meu lead. Isso pode acontecer no começo, então é comum que você tenha uma rotina mais caótica, mas é interessante que você vá colocando isso num padrão um pouquinho mais fixo, isso vai facilitar muito a tua rotina, tá? Entendendo aqui um padrão ouro, é legal que, cara, que eu tenha blocos muito grandes de atendimento, 4, 5, 6 horas, e que eu tenha dias que eu não atenda completamente, tá? Por quê? Vou usar uma palavra meio de coach aqui que eu não gosto muito, mas quando a gente vai para um consultório, quando eu, por exemplo, vou fazer várias reuniões de destrave com a galera da mentoria, você tem que meio que acordar e ficar naquele mindset, que é a palavra meio ruim aqui, daquele dia. Então, cara, eu sei que hoje eu vou acordar e eu vou atender 6 pessoas, eu tenho que estar psicologicamente preparado para isso, é uma profissão que, por mais que não seja fisicamente cansativa, é mentalmente demandante e esgotante, assim, então é bom que você esteja preparado para aquilo ali. Então eu defendo que você tenha alguns dias com atendimento e alguns dias sem atendimento. Aqui para vocês eu quis simular basicamente o pior cenário possível para a gente conseguir montar uma rotina, que é todas as suas consultas vão ter 1h30. Talvez você atenda em 1h20, 1h15, 1 hora, e aí você vai ter ainda mais tempo livre, você vai conseguir atender mais pessoas do que esse exemplo que a gente vai montar. Mas vamos entender aqui que todas as suas consultas sempre têm 1h30 de duração.
Então a gente vai ter um bloco de atendimento na segunda-feira à tarde, e eu não coloquei segunda-feira de manhã de propósito, porque essa segunda-feira de manhã, esse começo da semana é muito importante para a tua organização e tem outras coisas legais que a gente pode colocar ali que não atendimentos, a gente pode aproveitar isso muito melhor, tá? Então eu coloquei 3 atendimentos pela tarde na segunda-feira. Na quarta-feira, um atendimento pela manhã, porque a gente vai ter um bloco de suporte ali mais para frente, mas um atendimento pela manhã e 3 atendimentos pela tarde. Quinta-feira, 2 pela manhã e 2 pela tarde, e sexta-feira, 2 pela manhã, tá? Eu sempre gosto de deixar os atendimentos um colados no outro, então em nenhum dia você vai ter um atendimento de manhã e um à tarde, por exemplo. Isso é muito ruim, uma coisa que quebra muito a tua rotina e você não consegue fazer nada de útil entre esses atendimentos ali. Então nesse modelo que a gente montou aqui, a gente tem 13 atendimentos por semana, atendimentos de 1h30, a gente atende só 4 dias por semana, então tem um dia sem nenhum atendimento, e em nenhum dos dias você vai passar de 5 atendimentos. Nesse modelo aqui, inclusive, o dia que você mais atende, você tem 4 atendimentos, tá? Tem Nutri que consegue fazer isso, que consegue atender 5, 6, 7, 8 pacientes por dia sem diminuir a qualidade do atendimento, mas para a maioria dos Nutris, de 4 a 5 atendimentos é um padrão ouro ali. Você consegue fazer o seu dia render, mas você, mesmo nos últimos minutos do seu último atendimento, você ainda consegue fazer isso com certa empolgação, com bastante energia ali e acaba não prejudicando esse teu paciente que fica por último, tá? Então, recomendo que quando possível vocês deixem ali de 4 a 5 atendimentos por dia. Esse modelo aqui dá pra gente 13 atendimentos por semana, então eu consigo ter 52 atendimentos por mês. Se a gente tiver no modelo onde o seu paciente volta todos os meses, você consegue atender 52 pacientes nesse modelo aqui, sem mudar nada. E se você tiver no modelo onde seu paciente volta a cada 45 dias, você consegue atender ainda mais gente. Então a primeira tarefa recorrente que a gente tem são os atendimentos. Toda semana você vai passar por essa mesma rotina. Lucão, o que mais que eu tenho de recorrente aqui? E a segunda coisa que a gente vai colocar na nossa agenda, o suporte. E para que vocês entendam como que eu organizo o suporte, eu preciso que vocês entendam o conceito de suporte proativo e suporte reativo. Não vou me aprofundar muito nesse conceito aqui, mas é importante que vocês saibam mais ou menos o que é cada um, tá? O suporte reativo é quando o paciente tem uma dúvida, ele te pergunta e você responde. Então o paciente fala, Nutri, posso trocar o iogurte da Batavo pelo iogurte da Nestlé? E você vai responder essa dúvida para ele. Ele é reativo por quê? Porque o suporte surge do paciente, chega para você como uma dúvida e você reage a isso, tá? Existe um outro modelo de suporte que é o suporte proativo, onde eu busco esse problema. Então eu vou mandar uma mensagem para o paciente. Fala, paciente, beleza? Cara, como é que tá indo essa semana? Como é que tá sendo? Tá conseguindo seguir a dieta? Tá conseguindo fazer os 3 treinos que a gente combinou ali? Então tem um modelo de suporte onde eu proativamente vou lá e busco esse problema, tá? Todo Nutri, a gente recomenda aqui no Front fortemente que você tenha, obviamente, os 2 tipos de suporte. Se você só tem o suporte reativo, você não pode falar que você tem um acompanhamento. A tua empresa de internet, por exemplo, a Claro, a Vivo, ela tem um suporte reativo. Se a tua internet cair algum dia, você vai mandar uma mensagem, vai abrir um suporte ali com a Claro e vai falar, Claro, a minha internet caiu. E ela vai lá e vai arrumar isso para você. Ela reage a esse suporte. Nem por isso você fala que a Claro faz um acompanhamento da tua qualidade de internet. Então, para que a gente tenha um modelo de acompanhamento, é muito importante que exista o suporte proativo, que eu vá atrás dos problemas, que eu vá atrás de entender como está a adesão e como está o acompanhamento dessa pessoa em específico. Tá? Então, a gente vai ter tanto o modelo proativo quanto o modelo reativo. Vamos matar primeiro o modelo reativo, que é o mais fácil. Tá? Qual que é a coisa mais importante de todas do modelo reativo para que a tua rotina não vire um caos? Você não pode parar várias vezes por dia para fazer suporte reativo, para responder paciente. Então, se você parar uma vez por dia por 1 hora, o seu trabalho rende muito mais do que 6 vezes por dia por 10 minutos. Então é muito importante a gente concentrar esse suporte reativo. Tem algumas pessoas que vão gostar de fazer esse suporte reativo em 2 momentos no dia, bem no comecinho da manhã e no finalzinho da noite. Então ele pega todo mundo ali que deixou mensagem na noite anterior até ele, entre aspas, abrir a empresa e fecha o dia também matando, né, respondendo todos esses suportes reativos ali. Eu já não gosto de organizar a rotina dessa maneira porque responder coisas no WhatsApp é uma tarefa que se retroalimenta. Então você manda uma mensagem, o paciente manda outra, ele responde, você responde, aquilo vira uma conversa gigantesca e a resolução da tarefa faz com que você tenha mais tarefas ainda. Então é uma coisa que eu não gosto de começar amanhã assim. Eu sinto que é um desperdício daquela hora que você consegue focar em assuntos mais complexos, em tarefas mais demandantes ali. Então eu gosto de dividir esse suporte reativo uma vez antes do almoço, então no final do seu expediente da manhã, e
no final do seu expediente da tarde. Então aqui nesse exemplo, a gente tem ali mais ou menos 11h45 da manhã, a gente tem 15 minutos de suporte reativo e a gente tem mais 15 minutos de suporte reativo às 6 da tarde ali, quando você termina o teu período, o teu expediente ali da tarde, tá? Pode parecer pouco, 2 vezes de 15 minutos, meia hora por dia, mas eu garanto que não é da maneira que a gente vai organizar isso aqui para você, tá? Aqui na nossa agenda dá para ver que você teve esse período de suporte em todos os dias, menos na sexta-feira e na segunda-feira, que tem uma diferençazinha. Na segunda-feira você não tem esse primeiro período, porque a gente vai colocar uma outra maneira de suporte que eu já explico para vocês ali, então não precisa ter esse período de resposta de pacientes. E na sexta-feira, esse suporte reativo está mais cedo, porque na sexta a gente faz algumas coisas para que o nosso expediente termine antes. Então, para a gente poder ter mais tempo de folga na sexta-feira, que é uma coisa muito legal, porque normalmente quando você vai sair, fazer alguma coisa, levar sua namorada para jantar, é interessante que você tenha esse período um pouquinho a mais ali, te dá uma qualidade de vida maior, e eu organizei esse nosso exemplo de agenda para isso. E para o nosso suporte proativo, como ele funciona? A gente precisa de 3 momentos para que esse suporte proativo funcione, tá? Você precisa de um momento para fazer o envio dessa mensagem. Você pode usar um questionário, pode usar o AmpliNutri, pode usar a LiveClean, pode usar o próprio WhatsApp, mas você dispara uma série de mensagens para os teus pacientes, perguntando como as coisas estão indo, tendo algumas perguntas específicas sobre performance, sobre adesão, sobre exercício, sobre sono. Você dispara essas mensagens para todo mundo, então a gente tem que reservar um bloco para isso. E, obviamente, essas mensagens, essas perguntas vão fazer com que os seus pacientes respondam e você tem que ter alguma hora para responder essas dúvidas e fazer esses ajustes decorrentes dessa mensagem que a gente mandou, pedindo para o paciente, perguntando para ele como está indo, tá? E a gente faz isso em 2 momentos. Então aqui você vai ver que na sexta-feira a gente tem o envio desses feedbacks. Feedbacks é como a gente chama esses questionários, essas perguntas, essa mensagem. Então na sexta-feira cedo você faz o envio desses feedbacks. O seu paciente tem sexta-feira, sábado e domingo para responder, né, para te falar ali como está indo a dieta, o planejamento, a adesão, a rotina, e você vai ter 2 momentos para responder esses feedbacks e fazer os ajustes. A gente colocou aqui um na segunda-feira e um na quarta-feira. Por quê? Porque o seu paciente ele vai saber que você tem 2 momentos para fazer esses ajustes. Então, o que você quer que ele pense é, cara, meu Nutri me mandou esse feedback na sexta, é bom eu responder logo, antes da segunda-feira. Porque se eu respondo já agora, na segunda-feira, eu já tenho esse ajuste, eu já tenho essa resposta dessa dúvida que eu tenho. Então é uma pressãozinha a mais que você dá para o teu paciente ali. Ele sabe que se ele responder isso segunda-feira à tarde, se ele enrolar ali pra caramba, ele só vai ter essa tréplica, esse ajuste na quarta-feira. Então a gente tem 2 momentos ali, tá? Eu coloquei aqui 1h30 no nosso período de suporte proativo da segunda-feira e 1h15 no nosso período de suporte proativo da quarta-feira. Mas qual a duração desses blocos para você? Cara, mais ou menos de 5 a 10 minutos por paciente. Então assim, eu tenho 10 pacientes ativos. Então de 50 a 100 minutos na somatória dos 2 períodos. Então a segunda somada com a quarta tem que dar de 50 a 100 minutos. Cara, que tipo de paciente vai precisar de 50 e que tipo de paciente vai precisar de 100? Pacientes mais demandantes são os pacientes de nível esportivo mais alto, são pacientes que gostam muito de conversar, pacientes mais iniciantes, pacientes que têm algum problema de comportamento um pouquinho mais sério, são os perfis de pacientes que você tem que separar mais tempo, para alguns perfis até talvez 15 minutos por paciente, para conseguir fazer um suporte reativo legal, tá? Então se eu tenho 10 pacientes, de 50 a 100 minutos na somatória dos 2 períodos de resposta ali de suporte proativo. E essa dinâmica do suporte é importante porque isso também guia como vai ser o seu trabalho em relação ao suporte dos teus pacientes. Então, pensa assim, no período de suporte reativo, que são esses 15 minutos 2 vezes por dia, você pode estar no Uber mexendo no celular, você pode estar no seu sofá da sala respondendo o paciente ali. Então é um período que a gente não chama de trabalho sério assim. E nos seus períodos de suporte proativo, aí não, é o trabalho sério. Você tem que estar sentado na mesa com o seu computador ali, com o prontuário do paciente aberto, com o AmpliNutri. Então é um período de trabalho que exige um pouquinho mais de atenção. E isso também diz respeito a como a gente vai responder às dúvidas e como a gente vai lidar com o suporte do nosso paciente. Então, por exemplo, imagina que nesse exemplo aqui, o teu paciente mandou uma mensagem para você terça-feira à tarde, tá? Se essa mensagem for assim, Nutri, posso trocar o pão tal pela outra marca? Cara, esse é o tipo de coisa que na nosso próximo períodozinho de suporte reativo, ou seja,
terça-feira às 6 da tarde, a gente já pode responder para ele no celular mesmo, no Uber, no sofá de casa, tanto faz. Por outro lado, se a mensagem que ele mandar for assim, ó, Lucão, eu não tô gostando muito dessa refeição de tarde, cara, não tô conseguindo fazer e também parei de ir na musculação pela manhã e tô indo na musculação à tarde. Eu consigo resolver esse problema dele num suporte reativo no celular, no Uber? Cara, não consigo. Então isso vai para o suporte proativo. A mensagem que a gente vai mandar para esse paciente é: fala paciente, beleza? Cara, beleza, vi a sua mensagem aqui, anotei, vou entregar esses teus ajustes quando? Na quarta-feira de manhã. Então eu falo, cara, vi isso aqui, beleza, mas eu vou entregar esse seu ajuste, eu vou sentar para fazer isso no meu período ali de suporte proativo. Então, dependendo da complexidade da dúvida que ele mande, eu vou colocar isso no mesmo dia, vou já responder isso, né, no meu próximo bloquinho pequeno de suporte reativo, ou vou deixar isso para o meu bloco maior de suporte proativo. Um ponto importantíssimo para você não deixar os seus pacientes na mão. É muito comum a gente esquecer de responder esse cara. Então, a gente talvez leu a pergunta dele ali na quinta-feira, só que a gente só vai fazer esse ajuste na segunda-feira. Se eu não anoto isso em algum lugar, eu vou com certeza esquecer. Então, como eu recomendo que vocês façam? Se vocês já estão inscritos aqui no canal e se vocês seguem o Front, me seguem no Instagram, eu prefiro imaginar que vocês já tenham um outro número, sem ser um número pessoal, para lidar com essas coisas de consultório e que vocês, nesse outro número, tenham o WhatsApp Business, tá? Se você não tem, faz isso hoje, tá? Você vai pegar no seu WhatsApp Business, vai pegar essa pessoa que você acabou de responder, falando para ela que vai fazer o ajuste no outro dia, e você vai colocar uma tag nela, uma etiqueta ali de pendência. E aí, quando chegar na sua hora de suporte reativo, você vai abrir o teu WhatsApp ali, ver todo mundo que está com uma etiqueta de pendência e ir respondendo um por um, e assim você não esquece ninguém. E aqui a gente termina a primeira parte da tua rotina, que são as coisas relacionadas ao atendimento e ao contato com pacientes. Você já tem todos os seus atendimentos e o teu suporte também numa rotina, numa agenda bonitinha já. Vamos entender como a gente encaixa todas as outras coisas que o Nutri tem que fazer e que é normalmente onde vocês deixam alguma coisa passar, postergam, ficam procrastinando ali. Então vamos colocar tudo isso na agenda para que a tua vida funcione. Então agora a gente vai sair da parte de atendimento e suporte, mas vamos continuar dentro do campo das recorrências, das coisas que a gente tem que fazer toda semana, tá? E uma delas, que eu espero que vocês não esqueçam, eu não esqueço e faz muito bem para a tua carreira que vocês façam isso com certa assiduidade ali, é a produção de conteúdo, tá? Como eu falei para vocês lá no comecinho do nosso vídeo, é muito ruim a gente ter que fazer coisas pequenas espalhadas na nossa rotina, isso prejudica muito a nossa produtividade. Então eu recomendo que vocês condensem a produção de conteúdo em 1 ou 2 dias, tá? Tem gente que gosta de fazer em 2 dias, então você vai gravar, você vai escrever os posts em um dia e no outro você vai ficar só por editar e colocar as coisas no design. Tem gente que prefere assim, se você prefere assim, coloque isso na tua rotina. Não é assim que eu faço. Para mim, eu fecho um blocão de um dia ali e desse dia eu vou ter todos os meus conteúdos da semana produzidos, pronto para postar, com legenda, com design, editados, 100% prontos. Para mim isso funciona muito bem. Inclusive, para mim isso é hoje, uma terça-feira. Então toda terça-feira eu produzo conteúdo. Como eu faço conteúdo para o Instagram e para o YouTube, eu reservo um dia inteiro. Como você provavelmente só faz para o Instagram, em um período ali você consegue resolver isso, tá? Então a gente vai pensar ali em umas 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, depende do que você precisa para o teu conteúdo, da frequência que você posta. Como aqui a gente definiu que o nosso dia de não atendimento é na terça-feira, a gente vai colocar justamente a nossa produção de conteúdo na terça-feira, tá? E a gente vai separar aqui quase 4 horas, tá? 3 horas e 45 ali para a produção de conteúdo na parte da manhã. Então eu vou preencher todo esse meu período da manhã com a produção de conteúdo, eu não preciso me preocupar com mais nada e garantir todo o meu conteúdo da semana. Se você ainda está mais no começo da produção de conteúdo e não consegue muito, cara, essas 3 horas para mim não é suficiente, eu preciso de muito tempo, porque eu me preparo muito, porque eu faço tal coisa, mas eu não quero consumir uma outra parte da minha agenda com isso, cara, se você conseguir encaixar na tua rotina, faz isso no domingo, tá? Por muito tempo eu usei parte do meu domingo ali para fazer conteúdo e funciona muito bem. E aí você fica com um período no domingo de 3, 4 horas ali e um período de 3, 4 horas na terça-feira. Isso funciona muito bem também. Tem uma outra coisa que se você também me acompanha ou acompanha a gente aqui do Front, eu espero que você não esqueça, que é responder os seus leads, tá? A gente sabe que responder lead é importante que seja o mais rápido possível. Existe uma grande diferença na sua capacidade de conversão, na sua capacidade de fazer uma venda, se você responde a pessoa com 1 minuto ou com 5 minutos. Então, sempre que você conseguir responder mais rápido, melhor. Eu não quero, obviamente, incentivar vocês a pararem várias vezes durante o seu dia para responder lead, mas assim,
Cara, se você tiver uma folguinha entre uma tarefa e outra, dá uma olhadinha no celular ali, responde um lead, pelo menos aquela primeira resposta, né? Quando a pessoa chega perguntando ali quanto custa, como funciona o seu serviço, ela ter essa primeira resposta um pouquinho mais rápido, isso facilita bastante. Mas de qualquer maneira, a gente tem que responder lead, responder pacientes de assunto que não é relacionado ao suporte, então responder sobre uma renovação, sobre uma marcação, cancelamento, esse tipo de coisa. Então assuntos mais ligados à parte comercial. E eu separei aqui pra gente 1 hora por dia para resolver isso em 2 horários, tá? Então meia hora mais cedo e meia hora ali no início do seu expediente da parte da tarde. E mais uma vez, obviamente, se sobrar algum tempinho entre tarefas, sempre dá uma conferida para ter essa resposta mais rápida dos leads. Então aqui na nossa agenda vocês estão vendo que todos os dias, antes de iniciar o meu expediente da tarde ali, eu tenho meia hora reservada para conversar com os leads e assuntos comerciais, e também todos os dias, em algum momento da minha manhã, eu também tenho esse horário. Nem todos os dias vai ser no mesmo horário, porque eu dou preferência para outras tarefas que precisam de mais concentração do que essas de WhatsApp, que viram uma coisa meio infinita ali. E na segunda-feira eu coloco isso bem cedo para já responder. Cara, a primeira coisa que você vai fazer quando você acorda é responder esses leads que talvez estejam esperando desde sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite ali. Então, para eu dar prioridade para isso na minha rotina. E agora a gente começa a falar da parte chata da rotina do Nutri aqui, tá? Tem uma coisa que todo Nutri tem que fazer, todo Nutri pelo menos que se importa com a tua atuação, com a tua empresa ali, que é ter alguma rotina de preenchimento de planilha, de registro, de emissão de nota, de assuntos extremamente burocráticos. Isso é o tipo de coisa que vocês não fazem, deixam para preencher a planilha no último dia do mês, e aí você tem que preencher informações referentes ao mês inteiro, que é muita coisa, isso dá preguiça, isso a gente procrastina, isso a gente não faz. Então eu recomendo que vocês tenham uma frequência muito maior de preenchimento de planilha, de resolver essas pendências, essas pendengas administrativas ali. E a gente vai separar um horário na sexta-feira para fazer isso, tá? Então lembra que eu falei que na sexta-feira a gente só tem atendimento pela parte da manhã, justamente porque na parte da tarde a gente vai fazer esse fechamento. E aí, aqui, você vai matar tudo que ficou faltando dessa semana, todas aquelas pequenas tarefas que vão se acumulando ali, e também fazer esse fechamento de, cara, cobrar o paciente que está te devendo, pagar alguma conta que ficou faltando, preencher uma planilha, registrar, atualizar algum prontuário. Então tudo isso que a gente vai, às vezes, cara, não tive tempo de organizar esses detalhes durante a semana, a gente mata isso na sexta-feira à tarde e não deixa isso passar para a próxima semana, para sempre começar a semana do zero, com todas as tarefas limpas ali. Então a gente coloca um período de fechamento numa sexta-feira à tarde. E dessa maneira a gente fecha o nosso expediente da parte da tarde, da sexta-feira ali, com o fechamento, faz um suportezinho reativo dos pacientes, faz o seu treino, pelo menos nesse exemplo, e você está livre ali às 6h15. Então, a partir das 6 horas ali, mais ou menos, da sexta-feira, o teu expediente acabou, você já está no seu tempo livre e não precisa se preocupar com isso nem sexta-feira, nem no fim de semana. E agora a gente vai para um bloco especial aqui, um bloco de 3 tarefas, que na verdade vocês têm bastante flexibilidade para adaptar de acordo com a tua preferência, mas eu coloquei aqui o que costuma funcionar melhor para a maioria das pessoas, tá? Quais são esses blocos? Primeiro, um bloco de estudo. Então, cara, você tem que estar se atualizando em algum momento. Se você faz uma mentoria, como o Nutri no Front, por exemplo, tem algum momento onde você precisa assistir às aulas, você precisa estar presente. Então, ao longo da semana, a gente tem alguns momentos de estudo ali. Não coloquei estudo todos os dias, porque, cara, depois de um certo ponto na carreira, você não tem necessidade de estudar tantas horas por dia assim. O seu trabalho é mais se atualizar em algumas coisas e você já tem uma curadoria muito bem feita, então você já sabe onde buscar essas informações de maneira muito assertiva, então não tem por que você ter 2, 3, 4, 5 horas de estudo por dia ali. Então a gente tem alguns períodos na semana onde você vai se dedicar para isso. A gente tem o teu treino, e que aqui eu coloquei no período da noite, tá? Eu sempre prefiro colocar esse tipo de tarefa que precisa de muita concentração, como estudo, na parte da manhã, justamente porque quando você é Nutri, você trabalha com pacientes que vão estar no seu WhatsApp ali com uma certa frequência. E aí a gente considera que a partir de uma certa hora, entre aspas, a empresa abre, que é o que acontece comigo, por exemplo. Então hoje eu acordo um pouquinho mais cedo para eu poder ter algum trabalho mais profundo pela manhã, antes, entre aspas, da empresa abrir, que acontece ali umas 8, 9 horas da manhã, e meu WhatsApp começa a pipocar de mensagem, começa a aparecer uma outra demanda, começa alguém a precisar de uma ajuda minha. Então eu prefiro ter esse momento na manhã, onde eu consigo focar só nisso, sem muitas outras distrações ali, e aí sim eu deixo as tarefas que são mais dinâmicas para a parte da tarde ou da noite. Então nesse exemplo aqui, o estudo foi para a parte da manhã e o treino ficou na parte da tarde e noite ali. E a gente tem um terceiro bloco desse mesmo grupo ali, que você tem mais flexibilidade, que é um bloco livre, tá? Por que é importante que a gente tenha um bloco livre?
Se eu faço uma rotina certinha, toda preenchida, toda colorida, onde você tem a tarefa para fazer durante todas as horas do seu dia, cara, se um dia você tiver que ir no cartório pegar um documento, acabou com a tua semana. Se você tiver que fazer alguma outra coisinha ali, acabou com a tua semana. Então, em toda rotina, por mais minimamente planejada que ela seja, você precisa ter alguns momentos de respiro justamente para lidar com essas pendências da vida adulta. Lucão, tive uma semana muito tranquila agora, não tive essas pendências, o que eu faço? Cara, tu pode produzir conteúdo, tu pode descansar, pode responder um lead, tu pode fazer alguma coisa que está mais urgente ali, mas assim, mesmo na semana mais corrida, você vai ter no mínimo esses períodos aqui para se preocupar com essas coisas aleatórias que ficam na tua rotina, tá? E aqui eu coloquei de maneira proposital na segunda-feira, porque, cara, segunda-feira você vai ter o acúmulo das coisas de sexta-feira à tarde, sábado e domingo, e normalmente surgem algumas pendências mais importantes ali. Na terça-feira, porque a gente combinou que é o nosso dia sem atendimento, então é um dia que eu não preciso me preocupar em nada com paciência, em nada com atendimento, em nada com horário, tá? E na quinta-feira ali, justamente para matar algumas coisinhas pequenas e não deixar isso ir para a semana que vem. Então a gente tem 3 períodos de respiro dentro da nossa semana. Uma coisa que você pode estar achando esquisito aqui é que o período que eu separei para treino é bastante grande, então eu separei um período de 2 horas. E você pode falar assim, pô, Lucão, eu treino 1 hora só, cara, eu treino 40 minutos ali num treino de musculação, por exemplo. Precisa dessas 2 horas? Cara, muito provavelmente sim. Por quê? O que a gente está colocando na agenda aqui não é a duração da tua atividade. Então não é que se o meu treino dura 40 minutos, eu vou colocar aqui 40 minutos. Se eu fosse por essa linha de pensamento, eu tinha que colocar aqui 40 minutos de treino, 15 minutos para comer o meu pós-treino, 20 minutos de banho, 15 minutos de carro para chegar até a academia, por exemplo. Então, o que significa ter 2 horas de treino aqui? Então, na segunda-feira, por exemplo, o meu treino é das 6h15 às 8h15. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que às 6h15 você vai estar levantando da tua cadeira no teu consultório para ir treinar e às 8h15 você vai estar sentando no sofá da tua casa para assistir a tua série no teu tempo livre. Então é toda a duração de tudo que envolve aquela atividade ali. Então é quando realmente você termina e acaba. Um erro muito grande das pessoas é colocar só a duração da própria atividade. Então, cara, eu vou treinar durante 40 minutos, eu vou colocar 40 minutos aqui. E aí eu tenho uma atividade que, desde quando eu levanto da minha mesa até quando eu sento no meu sofá, demora 2 horas e pouco, e minha agenda obviamente não vai funcionar. E com isso, a nossa agenda está 100% completa. E aí a gente matou uma parte do problema que é, cara, eu tenho realmente um sistema que funciona, tá tudo organizado e tudo tem um motivo para existir naquele lugar, naquele horário, tá? E a gente tem um conjunto de boas práticas que vão justamente tornar possível que você aplique essa nossa agenda bonitinha e colorida na tua vida, na tua rotina para funcionar de verdade. E eu vou listar para vocês agora quais são essas boas práticas, tá? Primeira coisa, essa agenda ela é a versão 1.0 da tua agenda. Se você está assistindo o vídeo da maneira que eu gostaria, você está pausando e está construindo a sua junto comigo de acordo com o que eu vou falando as coisas aqui. Essa é a versão 1.0, tá? Por que ela é a versão 1.0? Porque toda agenda ela só funciona se ela se comunica com a tua realidade. Então, por exemplo, cara, fiz a agenda lá no vídeo do Lucão, coloquei 2 horas para o meu treino. Só que a minha academia é lá longe e eu demoro meia hora para ir, meia hora para voltar. E na verdade esse meu período demora 2 horas e meia. Então eu tenho que toda semana revisar o porquê que a minha agenda não funcionou na semana passada e fazer as devidas adaptações. Se eu coloquei aqui que o meu almoço é do meio-dia a 1, só que todo dia eu percebo que eu chego meio-dia e 15 porque eu me atraso com alguma outra coisa, isso tem que estar contemplado na minha agenda. Então eu tenho que estar constantemente ajustando esses horários para que eles façam sentido na minha realidade e não só seja um planejamento que eu colo na parede e nunca sigo. Então eu tenho que estar vendo, cara, eu consigo atender as pessoas em 1h30, eu consigo fazer o meu suporte nesse tempo aqui, eu consigo responder os meus leads dentro dessa limitação de tempo, eu consigo treinar nesse período que a gente colocou. Então a gente sempre tem que estar atualizando a nossa agenda para ela fazer sentido na realidade, tá? Segunda coisa, é entender como você funciona. Então tem coisas que eu falo aqui para vocês, funciona para mim, funciona para um monte de gente, mas para você talvez não. Então, por exemplo, eu sempre gosto de acordar e fazer essa tarefa que precisa de mais concentração. Cara, eu vou estudar, eu vou construir alguma coisa de código com cloud para mentoria, por exemplo, que é uma coisa que eu não quero ser atrapalhado. Talvez você pense de maneira diferente, talvez você fale, cara, eu prefiro deixar isso para o final do meu dia, que eu já resolvi as minhas coisas, e eu fico ansioso se eu souber que tem mensagem para responder
e eu estou deixando isso de lado. Então eu prefiro responder os meus leads e pacientes de manhã. Então isso aqui é uma base que funciona para a maioria das pessoas, mas você, ao longo das semanas, vai entendendo como você funciona e onde você rende mais e vai adaptando também essas diretrizes aqui à tua realidade. Terceira coisa, quando você olha essa rotina, parece que é uma rotina extremamente ocupada. Tipo, cara, se eu fizer isso aqui eu vou ficar maluco e vou ter um burnout. Não é, tá? Você tem uma carga de trabalho razoavelmente normal, ok? Esse período do almoço, que é basicamente ali suporte reativo, almoço e resposta de leads, isso pode ser entendido como um período único que dá para você fazer essas 3 coisas e descansar uma meia hora, descansar uns 40 minutos ali, cara, tranquilamente, tá? E você tem sempre o tempo livre ali no fim da noite, só que a pessoa desse caso aqui, dessa nossa agenda de exemplo, escolheu trocar grande parte desse tempo livre por um treino. Então, Lucão, eu não treino todo dia. Pô, então tem um dia que você vai ter 2 horas livre a mais. Lucão, eu treino 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O resto do tempo você vai ter mais tempo livre. É uma escolha que essa pessoa que fez e que muitos de vocês fazem também, de trocar parte do teu tempo livre por um treino, por uma atividade física ou por alguma coisa assim. De qualquer maneira, se você falar assim, cara, eu tenho uma rotina onde eu trabalho, faço todas as minhas funções ali, mas das 4 às 5 da tarde eu gosto de descansar e ficar jogando um videogame, por exemplo. Cara, beleza, se encaixa na tua rotina, muito bom, mas isso tem que estar aqui na tua agenda. Então você tem que criar um bloco ali de meia hora, de 1 hora, de quanto tempo você quiser, onde vai estar ali jogar videogame todos os dias, porque isso nunca pode entrar em conflito com as coisas da tua agenda, porque senão você começa a atrasar tarefas e a tua agenda para de fazer sentido. Então, cara, não tem problema se você quer ter mais descanso ou alguma coisa diferente, só coloca isso aqui na tua agenda com a duração realmente da atividade que você faz. Quarto ponto, quando você acumular muita mensagem no teu WhatsApp, então, cara, esse fim de semana foi um fim de semana atípico, na segunda-feira ali, quando eu peguei para responder meus pacientes e leads, tinha 30 mensagens. Quando isso acontece, não adianta você ir ali e começar a responder mensagem por mensagem, porque quando você chegar na 15ª mensagem, a primeira, a segunda e a terceira já vão ter te respondido, isso vai virar uma conversa infinita, uma tarefa que não acaba mais. Então, quando eu tenho esses períodos pontuais onde eu tenho muita mensagem para responder, eu recomendo fortemente que você pegue o seu celular, coloque no modo avião, responda a todo mundo, tira do modo avião e vai trabalhar. E depois você volta para dar uma tréplica para essa galera. Porque senão essa tarefa que é para durar meia hora, que é só para matar aquelas conversas ali, vira uma tarefa de 1h30 porque você desenvolve um monte de conversa. Quinto ponto. Agora que a gente já entendeu que é muito importante que eu não quebre a minha rotina com várias tarefas pequenas feitas ao longo do dia, e é importante que eu tenha blocos de trabalho maiores, uma coisa que vai te ajudar muito com isso é uma ferramenta que se chama Notas de Alívio. Eu indico isso para basicamente todo mundo aqui do front e a galera gosta muito. Que é o quê? Cara, enquanto você está fazendo ali, sei lá, o teu estudo ou fazendo o teu conteúdo, você vai lembrar alguma coisa. Cara, eu tenho que mandar uma mensagem para fulano, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir no mercado comprar tal coisa. Então você vai tendo essas pendências que vão voltando na tua memória. E se você para fazer elas na hora que você lembra, cara, a sua rotina vai ficar um lixo. Então, como que eu faço para me organizar com isso? Tenha as notas de alívio. Então, tenha alguma coisa, de preferência uma coisa física, um papel mesmo, um bloco de notas ali, onde você vai, ao longo do dia, anotando essas coisas e ao fim do dia você termina todas, tá? Então, assim, de preferência um bloquinho baratinho ali que você consegue arrancar a folha aí e jogar fora. Você vai anotando isso ao longo do dia. Quando você chegar no final, você pega a sua nota de alívio e fala, cara, vou olhar aqui agora e vou matar tudo isso que estava faltando. Vou mandar mensagem para fulano, vou falar com tal pessoa aqui, vou cobrar aquele paciente e pronto. E aí no fim do dia você rasga essa folha e joga fora ou risca ela. Mas assim, nota de alívio não é uma coisa para virar uma lista de tarefas infinitas. Então não é para somar as suas tarefas de segunda, de terça, de quarta, de quinta e virar uma lista infinita. São coisas que você resolve todos os dias. E as notas de alívio só vão funcionar assim. Então você pega um caderninho, um papel que fique sempre perto de você, então sempre na tua mesa do consultório, sempre no teu bolso, e você vai anotar essas coisas que vão surgindo ao longo do dia e todo final de dia você vai riscar isso e não deixar isso ir para o próximo dia, não deixar essas tarefas vazarem ali para o outro dia. E o nosso último bloco que está faltando aqui, que está com esses espaços na nossa agenda, é justamente um bloco de organização. E esse aqui talvez seja o mais importante da tua agenda, porque ela é que permite que isso aqui realmente faça sentido para você. Então a gente tem um bloco maior no domingo à noite, recomendo fortemente que você tenha esse bloco no domingo à noite,
para planejar a tua semana. Então você vai listar ali o que você tem que fazer essa semana, o que de diferente da tua rotina que tem essa semana, talvez algum feriado, talvez alguma mudança, as coisas que você lembra de pendência, que tem que confirmar a consulta com esse paciente, que aquele outro paciente sempre cancela, que tem que fazer reunião com sei lá quem. Então você vai, organiza toda a tua semana no domingo à noite e mesmo assim, todos os dias, a primeira coisa que você faz é organizar o teu dia. Então cara, mandar a mensagem de confirmação para os 4 pacientes que eu atendo hoje, ver se aquela reunião vai ter mesmo. Então a gente vai e organiza o dia todos os dias. O único dia aqui que não tem um espacinho para isso é a segunda-feira, porque você acabou de fazer a tua organização no domingo à noite. Então a gente entendeu que você organizou não só a sua semana, como a sua segunda-feira também. Mas todos os dias a gente tem um bloquinho de organização de dia. Tá, Lucão? Gostei, mas eu queria ainda que você chegasse mais próximo aqui, olhasse a minha rotina, as minhas particularidades e organizasse junto comigo como eu posso fazer para ter um rendimento melhor, ainda assim mantendo o tempo livre, conseguindo atender bastante gente, ter um faturamento alto sem ter que me matar de trabalhar. Se você se enquadra nesse caso, faz assim, vem aqui embaixo desse vídeo, clica nesse linkzinho e vem pro front.